Everton, boa noite. Tatiane, boa noite. Bem-vindos, tudo bem? Levi, boa noite. Daniel, boa noite. Bem-vindos. Ingrid, boa noite, tudo bem? Bem-vindos aí a mais uma live, cujo tema será legislação trabalhista. Estamos indo para a nossa 7ª live. Teremos hoje live e amanhã também. Amanhã vai ser boas práticas de DP, vai ser um resumo de tudo que a gente falou em todas as lives. Vou trazer de forma compilada boas práticas de DP, tá? E hoje falaremos sobre legislação trabalhista. Como tenho dito, pessoal, minha jornada aqui com vocês, né, e no Instagram é ajudá-los a ir do zero ao sênior em DP, tá bom? Ou da posição que você está até a posição de sênior em DP. É importante que nessa jornada conheçamos todos os subsistemas, todos os subprocessos de departamento pessoal, sendo eles admissão, benefício, ponto, folha, férias, rescisão, legislação trabalhista, e tenhamos boas práticas, bons insights na realização dessas atividades, beleza? Para quem não se inscreveu ainda, nessa próxima quinta-feira, dia 25 de abril, nós teremos a nossa Masterclass do Zero ao Sênior DP. Então o link de inscrição está aqui no nossa bio, ok? Pessoal, importante nesse início de live deixar bem claro, né, alguns combinados, né? Primeiro é que eu não sou advogado, né, trabalhista. Então um pouco que eu vou trazer aqui são insights, vivências, experiências, mas tudo isso em departamento pessoal, tá? Então, dos problemas que surgem, né, das situações, então a gente vai pesquisando, estudando, e aí, então, alinhar as expectativas aí, né? Então, não sou nenhum advogado trabalhista. Não é verdade, Levi? Pessoal, na live de folha, eu falei que todos os processos culminam para a folha de pagamento. Então, nós fazemos uma admissão e essa admissão reflete na folha. Nós administramos benefícios e o benefício também reflete na folha. Nós administramos ponto eletrônico e as batidas de ponto, né, toda a quantidade de horas, reflete também lá nos proventos da folha, descontos também, DCR, hora extra, enfim. Nós administramos as férias, e as férias e rescisão também trazidas na folha. Então, ou seja, tudo que realizamos, todos os subprocessos que administramos, culminam na folha, tá? E aí, com relação à legislação trabalhista, né, temos que usá-la como plano de fundo para tudo, tá? Então, se tudo culmina para a folha, tudo que fazemos devemos ter como plano de fundo legislação trabalhista, direito do trabalho, beleza? O povo acha que DP é tudo. É bem isso mesmo, né? O DP ele é psicólogo, ele é advogado, ele é matemático. Tem que ser um pouco de tudo, na verdade, Levi. Tem advogado que nem sabe o tanto que o DP sabe. Cara, eu tava conversando isso com a minha gestora dias atrás, né? A gente teve uma situação lá, a gente foi pegar um parecer jurídico, né? E aí eu falei, cara, verdade, TI também, tem que ser TI, bem lembrado. E aí a gente foi pegar um parecer jurídico, e o parecer que o advogado deu, eu falei assim, isso na prática não tem como operacionalizar, né? Então, assim, acaba que o DP muitas vezes ele até na prática entende mais que alguns advogados trabalhistas, viu? Financeiro também, verdade, né? Com olhar para redução de custo, olhar cálculo de folha, custos de folha, indicadores, né? Verdade. Então ele é financeiro, TI, advogado, psicólogo, matemático. E técnico de segurança, é verdade, cara. Nossa, meu Deus do céu. Dá até pra virar um meme isso. Vamos acionar como chama? O Léo da RH fazer um meme pra nós sobre isso. Evan Lima, bem-vinda, boa noite. Pessoal, então, aonde nós enxergamos direito do trabalho nos subprocessos de DP, tá? Verdade, eu chamar o Léo para criar um meme para nós, bem lembrado.
Na admissão, tá? Começando a admissão, todos os documentos que nós entregamos para o empregado, né, para aquele novo empregado assinar, tudo isso tem que estar muito bem escrito, muito bem elaborado, né, porque ao assinar os documentos admissionais, ali é selado o vínculo empregatício entre empregado e empregador, ok? Então, assim, eu costumo dizer que tudo tem que estar muito bem documentado, né? E é na admissão, muitas vezes, que inicia-se esse processo de documentação, esse vínculo empregatício entre empregador e empregado, tá? E algo que eu gosto também de olhar nos documentos admissionais, principalmente quando eu entro numa empresa, é se as terminologias estão corretas, tá? Porque assim, quando nós usamos a palavra empregado, nós estamos nos referindo a empregados de empresas privadas, né, no regime seletista, tá bom? Então, ou seja, uma empresa privada, contrato de trabalho, termo de compensação, documento de imposto de renda, salário família, documento de opção de vale transporte, enfim, todos os documentos têm que estar usando a terminologia empregado, tá? Quando usamos a terminologia funcionário, estamos nos referindo a funcionário público, tá? Empresas públicas, são funcionários públicos. E a palavra colaborador, apesar de ser mais elegante no trato informal, enfim, ali numa conversa de Skype, de Slack, ou até mesmo numa reunião, colaborador não é um termo formal para ser utilizado em documentos trabalhistas, tá bom? Até mesmo eu já tive relatos de um colega, né, que é advogado, que ele falou que se você falar a palavra colaborador na frente do juiz, a depender do juiz, o juiz ele tece uma crítica a você ali na frente de todo mundo, beleza? Deixa eu ver aqui. Pega o Doutor Estranho com as diversas mãos. Até que... Boa. Eu vou dar essa sugestão pro Léo. Ele vai criar um meme legal pra nós. Até que enfim ouvi alguém falando a verdade sobre isso. Não é colaborador, não é funcionário, e sim empregado. Exatamente. Amém, Jesus, né? Então, pessoal, eu já peguei apresentações, né? Até uma das empresas que eu passei, entrou uma gerente lá que ela entendia muito, sabe, de legislação trabalhista. Mas ela foi montar uma apresentação para mostrar para os gestores sobre alguns temas importantes, que era importante eles saberem ali no dia a dia, né? E na apresentação dela, ela usava a palavra colaborador, funcionário e empregado. Então ela usava as 3 terminologias na apresentação dela. E aí eu falei para ela, olha, com todo respeito, mas você está usando a terminologia colaborador, empregado e funcionário. Então, padroniza como empregado, porque esse é o termo correto a ser utilizado. Ou também, se você quiser fazer algo mais informal, pode usar a palavra colaborador, por ser uma apresentação, não ser algo assim que tem um valor legal. Aí ela, nossa, é sério isso? Aí ela foi pesquisar, nossa, não é verdade mesmo. E até agradeceu o feedback e mudou toda a apresentação lá, onde tinha colaborador, deixou empregado, deixou padrão. E ela é uma pessoa que entendia bastante de legislação, mas esse ponto em específico passou batido ali no entendimento dela. Então é importante isso, tá, gente? Ao assinarmos os documentos, passar um pente fino e ver se a palavra empregado está sendo corretamente empregada, né, ali nos documentos, beleza? Eu fiz um post anos atrás sobre isso. Bacana. Posta no Stories e marca nós. A gente vai repostar lá, beleza? Quando falamos de benefícios, tá? Benefícios a gente tem bastante questões legais ali. Primeiro, é importante quando a gente fala de benefícios e quer fazer uma conexão com a legislação trabalhista. A primeira coisa é olhar nossa convenção coletiva e verificar se tudo que está sendo exigido ali como benefício está sendo empregado, está sendo aplicado ali para os nossos empregados, beleza? Então, fazer um filtro ali, olhar se está sendo entregue vale refeição, se sim, o valor está correto, vale alimentação, o valor está correto, tá bom? E também um detalhe importante quando falamos de benefícios / legislação trabalhista no caso, o vale transporte. Aplicarmos ali o desconto correto de 6%, ok? E observar também se na nossa convenção coletiva não tem nada mais benéfico para o empregado. Então, por exemplo, trabalhei numa empresa que
apesar da CLT falar que o desconto de transporte é de 6%, naquela convenção coletiva falava que deveríamos descontar 3%. Então, apesar de vale transporte não ser um benefício, ele é popularmente conhecido como benefício. Então, vale observarmos isso, ok? Vale transporte, abrindo parênteses, ele é um direito trabalhista, né? Mas as pessoas acabam equivocadamente encarando o vale transporte como um benefício. Bom, não é, no caso. Vale refeição, por exemplo, se nós fornecemos vale refeição de R$20 por dia, podemos descontar até 20% deste valor, que dá, no caso, R$4 por dia. Vezes 20 dias úteis, algo em torno de R$80, beleza? Não pode descontar mais que 20% do valor nominal pago para a empresa de refeição ou para a administradora de cartão. Ponto eletrônico. Então, ponto eletrônico tem diversas regras aí, né? Então, primeira coisa, portaria 671/2021 é a portaria que regulamenta o ponto eletrônico. Então, nosso ponto eletrônico ele tem que estar todo ele configurado nessa portaria, ok? Tem todo o regulamento também da hora extra. Então, durante semana ou sábado, 50%, domingos e feriados, 100%. Porém, cabe observar se na sua convenção coletiva não taxa algo diferente. Por exemplo, eu trabalho numa empresa hoje que a hora extra não é 50% e sim 65%. Tem empresa que não é 50% e sim 80%. Então cabe essa observação. Outro exemplo, eu trabalhei numa empresa que o adicional noturno, apesar de na CLT estar 20%, na convenção coletiva estava 35%. E aliás, o adicional noturno é um tema que recorrentemente eu vejo se repetir, assim como na convenção coletiva, trazendo algo mais benéfico para o empregado, tá? Então, por exemplo, hoje eu trabalho na empresa que é 25% de adicional noturno. Na empresa anterior era 35%. Então, é um ponto que cabe observância se na nossa convenção coletiva não tem algo mais benéfico, beleza? Acho super válido falar sobre isso. Dependendo do entender do juiz, pode até dar problema. Exatamente. Cabe essa observação, porque tem até um ditado, né? O parecer de juiz é igual o bunda de neném, né? Você nunca sabe o que vai sair lá de dentro, né? Então é bom a gente estar sempre resguardado, ok? Blindado. Vamos lá, o que mais? Folha de pagamento. Então, estar atento se o que está sendo exigido na convenção coletiva está sendo devidamente aplicado na folha de pagamento. Sobretudo, observar a data limite para pagamento. Então, conforme a CLT, a data de pagamento é até o 5º dia útil. E o sábado é considerado um dia útil, beleza? Férias, temos várias regras aí da legislação trabalhista. Primeiro, a data de pagamento tem que ser 2 dias antes do início de férias, beleza? Segundo ponto importante aí são as frações permitidas de acordo com a legislação trabalhista, de acordo com a reforma trabalhista. Então, as frações permitidas são elas: uma fração não pode ser inferior a 14 dias, outra fração não pode ser inferior a 5 dias, e a ordem das frações não altera. Pode ser tirado 5, 15, 10, 15, 5, 10, enfim, a ordem não altera. A legislação ela é omissa em relação à ordem, ok? Também não pode iniciar férias 2 dias antes do DSR, ok? Com relação à rescisão, tem bastante também questões que esbarram na legislação trabalhista. O primeiro deles é o trintídio trabalhista. Então, o trintídio é o lapso temporal ali de 30 dias, né? É uma estabilidade provisória de 30 dias que antecede a data base. Então, se a data base é 1º de janeiro, então a partir do dia 1º de dezembro inicia-se o trintídio trabalhista, e aí demissões e avisos projetados não pode cair nesse lapso temporal, senão é devido a multa para o empregado de um salário a mais, ok? Homologação, aso e pagamento da rescisão. Tudo isso tem que ser no prazo de 10 dias, ok? Muitas vezes eu vejo a homologação passando de 10 dias e muitas das vezes não dá problema, tá? Às vezes até mesmo tem empresas que ainda homologam em sindicato e o sindicato não tem data antes. Mas, por via de regra, é 10 dias. Pagamento, homologação e aso demissional, beleza?
na dificuldade, de repente, de cumprir esses 10 dias por uma questão logística, faça uma homologação online, né, por Meet, assinatura via DocSigner, mas cumpra os 10 dias, ok? Vamos lá. Então, como eu disse, pessoal, na live de folha eu falei, tudo culmina para a folha de pagamento. Em paralelo a isso, todos os processos têm legislação trabalhista como atributos ali para poder regulamentar, para poder ajudar que a empresa faça tudo corretamente, beleza? Então, se você for ver, eu citei alguns exemplos de legislação trabalhista presente no processo de admissão, de benefício, de ponto, de folha, de férias, de rescisão, mas existe muito mais artigos da CLT, entendimento jurisprudencial, artigos da convenção coletiva relacionado a esses processos, ok? E um detalhe importante é o seguinte, né? Então a gente tem como uma das principais fontes legais do trabalho a CLT, que ela tem 922 artigos, mas existe as convenções coletivas que têm o seu enquadramento sindical baseado por região, por segmento, justamente para abranger a realidade específica de cada empresa, ou de cada segmento, ou de cada região. Então, por exemplo, no Amazonas existem lá questões, necessidades diferentes do estado de São Paulo. Então, a convenção coletiva ela visa justamente elaborar artigos que venham de acordo com a necessidade do empregado e do empregador, e assim possa oferecer condições saudáveis de trabalho para os empregados, beleza? Pessoal, uma coisa muito importante que eu quero falar com vocês é sobre uma palavra que é meio difícil que chama hermenêutica jurídica e princípio da razoabilidade. Então, o que acontece? Muitas das vezes, no dia a dia, a gente vai lidar com situações que não está explícito ali na CLT, na convenção coletiva, ou não há também um entendimento jurisprudencial explícito por uma questão específica que talvez você passe na sua empresa, ok? Aí você tem lá uma situação, digita no Google e não encontra nada, né? Não encontra na CLT, não encontra na convenção coletiva, não encontra também nos entendimentos jurisprudenciais, e aí cabe o que? Cabe a hermenêutica jurídica, que é o que? É um ramo da ciência que busca interpretar as leis. Então, assim, na inexistência de um artigo explícito para um problema que você está passando, cabe você analisar o cenário e tomar uma decisão que onere menos a empresa. Então, assim, bom, eu não tenho nada na legislação que me dê respaldo jurídico. A legislação ela é omissa em relação a isso. Então eu vou fazer algo aqui, né? Inerte não posso ficar, na omissão também não. Então eu vou fazer algo que resguarde a empresa e atenda o empregado. Isso, aí você vai tomar uma decisão, correr algum risco, mas tudo isso documentado e buscando ser o mais coerente possível dentro daquilo que se aproxima da legislação, ok? E aí o princípio da razoabilidade ajuda nisso. Nós, enquanto DPs, né, a gente tem que ser, muitas vezes, um pouco assim, um pouco imparcial, tá? E até às vezes um pouco frio no quesito assim de tentar ser o mais razoável possível, tanto para o empregador quanto para o empregado, tá? A gente não pode tomar partido no sentido assim de levantar a bandeira e ser sindicalista, mas também não pode tomar partido e ser totalmente desumano. Então a gente tem que ser imparcial e tentar ser o mais razoável, né? A praticar o princípio da razoabilidade no trato das questões do dia a dia aí das empresas, ok? Nas situações que estão surgindo. Algo importante também de sabermos é o seguinte. Fala, Fábio, boa noite, tudo bem? Muito bem-vindo à live. Uma questão também que é muito importante em relação, quando falamos de legislação trabalhista, é sobre o que caracteriza vínculo empregatício. Tá? Então, são quatro questões que caracteriza. Verdade, em breve vamos marcar. Eu até já marquei com o Levi, dia 29 de abril, logo a gente solta o folder.
A gente pode marcar nosso de repente pro dia 6 de maio, hein, Fábio? Vou te mandar um WhatsApp depois, ou uma mensagem no inbox. Obrigado aí pela sua disponibilidade, viu? Então vamos lá. Aliás, o Fábio, gente, depois vocês entram no Instagram dele, ele tá com um evento muito legal lá, chamado Mastermind, viu? Entra lá no Instagram dele e dá uma olhada. Então, o que caracteriza o vínculo empregatício? Primeira coisa, subordinação. Segundo, pessoalidade. Terceiro, onerosidade. E quarto, habitualidade. O que é a subordinação? Então, assim, você contrata lá, de repente, até a gente falava sobre isso, né, Levi, no sábado, um empregado, né, para fazer um serviço operacional com um PJ. Né? Mas se ele estiver subordinado, né, recebendo ordens de alguém, ele já esbarrou no primeiro princípio, que é o princípio da subordinação. Okay? Ele tem que prestar contas, ele tem que obedecer, ele tem que, prestar contas do que ele está fazendo para o gestor. Então, ou seja, já feriu um princípio, que é a subordinação. Segundo, é a pessoalidade. Então, ou seja, eu fui contratado, né, sou contratado para trabalhar numa empresa de tecnologia, que é onde eu trabalho hoje. Eu não posso mandar minha esposa para ir no meu lugar. Né? Não posso mandar o meu filho de 3 anos para ir no meu lugar. Ou meu pai e minha mãe. Né? Por melhores pessoas que eles sejam. E eu preciso, né, eu, Jefferson e Mateia, né, tenho um CPF, preciso assumir esse compromisso perante a empresa. Então, há uma pessoalidade. Tá? Onerosidade, ou seja, há um pagamento pela prestação de serviço. Né? Pelo trabalho que eu realizo ali na empresa, eu recebo um pagamento. Tá? E há uma habitualidade, ou seja, há uma frequência. Né? Todo dia, das 8 às 5, não tem a disponibilidade de repente entrar muito mais tarde, a não ser que eu combine algo diferente. Então, esses 4 princípios, todos eles conjugados, formam o vínculo empregatício, beleza? Então, assim, até uma observação que, né, eu e o Levi conversava sobre isso no sábado, né? Foi até uma conversa bem gostosa sobre pejotização. Né? Então, para cargos estratégicos é algo assim super legal de praticar. Mas para cargos mais operacionais, às vezes é preciso ter um certo cuidado, tá? Uma certa prudência, porque se você contrata alguém para fazer um cargo operacional, e aí o cara tem que trabalhar lá todo dia, das 8 às 5, responder lá para o supervisor João, para o gerente Tião e para o diretor Joaquim, e ele aí ele recebe todo mês um pagamento, e ele, né, não pode, mesmo sendo PJ, enviar um terceiro para fazer o serviço, ele mesmo precisa ir lá, ou seja, ele tem todas as características do vínculo empregatício. E aí, se em algum momento ele for desligado e sair da empresa descontente e, no caso, recorrer à justiça, de repente ele consegue ali reverter aquilo num vínculo empregatício e receber todas as verbas de um empregado CLT, ok? Qual que é a diferença, pessoal, entre relação de trabalho e relação de emprego, tá? Então, o que acontece? Relação de trabalho é aquela que não tem a habitualidade, por exemplo. Né? Então, por exemplo, eu contrato alguém para me trocar o piso da minha casa. Aí não existe uma relação de emprego, porque ele vem, executa o serviço em 2, 3 dias, né, e vai embora. Então, não há uma habitualidade. Né? De repente, aconteceu isso mesmo comigo no mês passado. Eu contratei um cara para trocar o piso de um apartamento que eu tenho de aluguel, e aí ele terceirizou, ou seja, não há habitualidade. Ele foi lá, fez o serviço em 3, 4 dias. Ele pediu para um outro cara fazer o serviço para ele, ou seja, não há a pessoalidade. Né? Existe ali a onerosidade, porque eu paguei pelo serviço. Né? Existe também uma certa subordinação, porque eu demandei o serviço, mas não é uma subordinação tal como existe dentro da empresa, né? No regime CLT, beleza? Então, por exemplo, o serviço que eu contratei do pedreiro é uma relação de trabalho, mas não é uma relação de emprego. Agora, se você começa a contratar um pedreiro para ficar um certo tempo na sua casa, e aí ele está subordinado a você, ele não pode subcontratar um outro pedreiro, ele recebe por esse serviço, e ele tem que ir todo dia 8 às 5, de repente você está correndo o risco dele requerer um vínculo empregatício, ok?
na base da pirâmide trabalhista, exatamente, não cabe no PJ, exatamente isso. É como você falou mesmo, Levi, bem falou, né, bem disse no sábado, é mais para cargos estratégicos e cabe ali um certa prudência. Você trouxe de forma muito saudável no sábado, de forma muito clara, gostei como você falou. Vamos lá. Pessoal, quais são as fontes legais do direito do trabalho, tá? Então a gente tem primeiro a Constituição Federal, ok? E aí, se você for pegar lá, escrever no Google Constituição Federal, entrar no primeiro link que aparecer e for no artigo 7, lá fala sobre todos os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Bem interessante, tá? Então às vezes a gente fica muito preso a CLT e a CCT, mas também tem muitos artigos na Constituição Federal, ok? Então, dentro das fontes legais do trabalho, a Constituição Federal é a primeira. Logo na sequência nós temos a CLT, com 922 artigos, tá? Aliás, a gente não vai conseguir abordar nem 50 artigos aqui hoje, né? É uma live assim, mais passando um overview, tá bom? Nós temos também a doutrina e a jurisprudência, que são as súmulas, os entendimentos dos magistrados, ok? E aí eles vão criando súmulas, e aí você consegue muitas vezes ter um respaldo legal através das súmulas. Por exemplo, aquela questão de o aviso ser abonado ou não mediante uma carta de conseguir emprego, né? Então, assim, eu pedi demissão e aí eu consegui um novo emprego. E aí eu falo, eu tenho uma carta aqui, e aí eu peço que você não desconte o aviso porque eu tenho essa carta. Então, existe um entendimento jurisprudencial que fala, você deve descontar sim. Em contrapartida, eu fui demitido pela empresa, estou cumprindo o aviso e consegui um novo emprego. Essa carta, uma vez que eu fui demitido, já tem validade legal. E existe um outro entendimento jurisprudencial que diz que você pode ter, no caso, o abono ali do desconto do aviso. Então, isso está tudo na súmula, tá? As convenções coletivas, CCT, ok? Que já são emitidas pelo sindicato ali, sindicato dos trabalhadores, patronal também. E aí, muitas das questões trabalhistas você vai encontrar respaldo na CCT, ainda mais se for olhar a realidade da sua empresa, tá? Regulamento da empresa também tem validade legal, então, por exemplo, também é uma fonte legal do trabalho, o regulamento da empresa, ok? Então, se você fala assim, pessoal, é proibido fumar dentro da empresa, ok? E aí você, enfim, coloca lá uma série de regulamentos e pede para o cara assinar no ato da admissão. Se ele infringe aquilo, ele pode ser divertido, ok? Porque ele está infringindo um regulamento da empresa, e o regulamento da empresa é uma fonte legal do trabalho, tá? E o próprio contrato de trabalho, que é a celebração e a formalização do vínculo empregatício, também é uma fonte legal do trabalho. Então, por isso que é importante todos os documentos estarem devidamente assinados, ok? Tudo amarradinho, documento bem elaborado, tá? Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que a galera admitia muita gente e ia só enfiando a admissão dentro do sistema e imprimindo o documento. E aí um dia eu peguei para analisar esses documentos. Eu falei assim, gente, vocês estão vendo que vocês estão dando o pessoal assinar? A gente nunca pegou para ver. Gente, vocês têm que ver, porque é o seguinte, tem coisa aqui que não tem nada a ver, né? Então cabe esse cuidado. Top essa hierarquia legislativa, bacana. As fontes legais do trabalho, muito bacana, né? Tive casos de pedido de demissão que não pôde descontar devido a CCT. Então, olha, muito interessante. Por isso que é importante nós, profissionais de DP, estarmos atentos, de olho à convenção coletiva, porque lá tem muita coisa importante, tá? Eu trabalhei numa empresa que falava o seguinte, que se o empregado cumprir 12 dias, não sei porquê, mas se ele cumprir 12 dias de aviso e ele conseguir um novo emprego, ele está abonado de cumprir o restante do aviso, independente de ser demissão ou pedido de demissão, tá? Então, assim, ou seja, né, é um artigo super importante. Então, se a gente não fica de olho, né, você acaba, de repente, colocando a empresa no passivo trabalhista, tá? Decreto não vou abordar, viu? Não vou abordar hoje, beleza? Vamos lá.
quais são as instâncias trabalhistas, tá? A primeira delas é a vara do trabalho. Então, aquelas varas, né? Por exemplo, aqui em São José, a vara número 15, tá? Depois, olha na sequência, a gente tem o TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, beleza? Depois nós temos o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, beleza? E na sequência, por último, nós temos o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, beleza? Pessoal, existem também o direito individual e o direito coletivo, tá? Então, por exemplo, se você trabalhou numa empresa e você teve algumas questões particulares ali, e você sente que foi lesado, você vai buscar um advogado trabalhista e vai entrar ali para requerer um direito individual seu na vara do trabalho, certo? Na Justiça do Trabalho. Mas também existe o direito coletivo, né? Por exemplo, os acordos coletivos, o que está previsto ali na convenção coletiva, isso tudo faz parte do direito coletivo, ok? Qual que é a diferença, né? Nós temos ali acordo coletivo e dissídio coletivo. Então, por exemplo, muitas vezes a gente coloca no sistema também informação que não é devida. Por exemplo, né? Saiu lá o dia 1º de janeiro é a data base, né? Aí quando foi lá no dia 1º de dezembro, saiu a convenção coletiva, o sindicato ele foi lá, homologou no Ministério do Trabalho e Emprego, está disponível para você baixar o PDF, né? Muitas vezes o que está ali de percentual, ele é o que? É acordo coletivo, não é dissídio coletivo. E às vezes no sistema a gente coloca como dissídio coletivo. O dissídio coletivo é quando não chega no acordo e aí eu preciso entrar na justiça para poder defender um percentual. Na maioria das vezes, 90% dos casos é acordo coletivo. Então, assim, saiu lá a convenção coletiva, que deve ler aquilo com atenção, certo? E aí colocar lá, por exemplo, 5% de acordo coletivo como justificativo de aumento para os empregados. Não é dissídio coletivo, beleza? Outro detalhe importante, tá? Eu já vi alguns sindicatos às vezes querer cobrar para entregar a convenção coletiva, né? Então saiu lá, por incrível que pareça, tá, gente? Não sei se isso é muito absurdo ou acontece aí na região de vocês também, tá? Mas o sindicato queria cobrar R$50 para disponibilizar uma cópia da convenção coletiva, né? E aí eu pedi, me manda online então. Não queria mandar online, queria cobrar R$50 e tinha que retirar pessoalmente. E aí eu peguei lá o CNPJ do sindicato certinho, entrei lá no Ministério do Trabalho e Emprego e estava lá disponível. Então, ou seja, se você digitar no Google, tá? Mediador MTE, tá? Mediador MTE, dá um Google, o primeiro que aparecer, você clica lá, aí você vai em instrumentos de convenção coletiva, coloca o CNPJ do seu sindicato, vai vir um monte de convenções coletivas, aí é só você encontrar qual que corresponde à sua, tá bom? Aí você pode usar até como base a anterior, tá? Só toma cuidado para não dar errado, tá? Usa como base a anterior e acha a vigente, tá? Muito normal. Exatamente, então, eu pensei que era só na minha região, mas eu tô vendo que é padrão eles querer cobrar. Absurdo, né? Um negócio importante, tá? É o enquadramento sindical. A gente tem que, por exemplo, eu já também entrei em empresa que a gente tem bastante tempo de empresa, acaba que bastante tempo de caminhada, apesar de não ser tão velho, mas acaba que a gente pega bastante coisa no meio do caminho, né? Eu já vi assim, empresas que estavam utilizando a convenção coletiva errada, tá? Isso é muito importante a gente observar, tá? Então assim, ao pegar a convenção coletiva, veja se lá na abrangência, né? Se aquela abrangência abrange a sua cidade, tá? Se aquela convenção coletiva é referente ao seu segmento, tá? Por favor, não utilizem convenção errada. Eu também já tive situação de que sindicato veio atrás de mim querendo cobrar aquelas contribuições, contribuição sindical, contribuição assistencial, contribuição patronal. E aí eu falei assim, me manda a convenção coletiva de vocês. Aí eles mandaram assim, gente, mas nossa empresa não tem nada a ver com vocês, né? Ou seja, nossa empresa não está enquadrada no sindicato de vocês. Então, ou seja, não é devida essa cobrança. Então é importante a gente criticar, tá? O nosso trabalho, a nossa atividade, porque isso vai nos posicionar até mesmo como sênior em nossa função, nosso cargo, ok?
algo que pode ser consultado pelo MTE. Normal também errar, né? A galera, tipo, às vezes usar a convenção errada, é verdade. Não quer exatamente. Então, ou seja, olhar o KNAI, olhar a abrangência, tá? Às vezes, por exemplo, sindicatos metalúrgicos, tá? Aí você vai usar o sindicato metalúrgico da Grande São Paulo, mas você está no Vale do Paraíba. Então, ou seja, tem que ser sindicato metalúrgico do Vale do Paraíba, né? Ou no caso o Levi, Rio de Janeiro. Então, ou seja, e aí aí é gigante o Rio de Janeiro, né? Então, procurar sempre a região que você está enquadrado, ok? Esse site Mediador MTE, ele não é tão easy assim não é tão fácil, não é tão intuitivo, né? Ele é meio arcaico, né? Acho que em breve eles devem mudar alguma coisa, porque está atualizando, né, veio a DCTF Web, veio a FGTS Digital, então está na hora de mexer no Mediador MTE também, não é verdade? Também concordo plenamente, cara. Nossa. E sem contar também, né, que eu percebo o seguinte, né? Muitas vezes eles publicam lá no MTE, Mediador MTE, já com o prazo esgotado para fazer a carta de oposição. Aconteceu muito isso no passado, tá? Então, assim, cabe a gente também ficar de olho nisso. Então, se eles colocaram atrasado e com o prazo estourado para fazer a oposição, você vai fazer a oposição, a carta de oposição, né? E aí, no caso, acaba que vai fazer a oposição e evidenciar, olha, vocês postaram atrasado, então não tem como cobrir o prazo, tá? Tem o domicílio eletrônico trabalhista. Sim, tem o DET agora, né? O domicílio eletrônico trabalhista, justamente, isso mesmo. Um tema interessante também da gente ter conhecimento é sobre a prescrição trabalhista, tá? O que é a prescrição trabalhista? É o prazo de 2 anos para o empregado averbar uma ação trabalhista, tá, na vara do trabalho. Então, ele tem 2 anos para averbar uma ação trabalhista, e aí ele pode retroagir 5 anos, tá? Então, se ele entrou lá, por exemplo, ele saiu da empresa 1º de janeiro de 2024, então ele pode retroagir até lá 2023, 22, 21, 29. Então pode retroagir a tudo que aconteceu desde 1º de janeiro de 2019. Tá? Mas se ele deixou passar o tempo e entrou com uma ação trabalhista em 1º de janeiro de 2025, ele vai retroagir 5 anos a partir do momento que ele entrou, a partir do momento que ele ajuizou a causa. Beleza? Isso é para ação trabalhista. Né? Quando fala valores de você com a empresa. Agora, tratando-se de FGTS, ele pode retroagir até 30 anos. Tá? Ele tem 2 anos para ajuizar uma causa e pode retroagir até 30 anos na ação trabalhista. Ok? É um negócio interessante também, que muitas vezes foge ali, né? Tanta coisa que a gente vê, acaba que a gente não sabe disso. Bom, de modo geral é isso. Eu queria trazer alguns conceitos aí, né? Uma visão geral sobre legislação trabalhista, aquilo que é importante sabermos, e uma consideração final, né? Boas práticas, insights, é o seguinte, né? Primeira coisa, né? Nosso trabalho enquanto DP é não gerar trabalho para advogados, né? Até semana atrás estava tomando um vinho com um advogado trabalhista, amigão meu. Assim, cara, o meu trabalho é não gerar trabalho para você, você vai me desculpar. Mas, por quê, né? Se nós tivermos essa preocupação, né, a gente está resguardando os direitos do empregado e está resguardando também a saúde financeira, né, e até a reputação da empresa, beleza? Então, é uma preocupação bilateral, né, tanto com a empresa quanto com o empregado, tá? É importante documentar tudo, tá? Não dar mole. Então, assim, qualquer coisa que fizermos ali, né, sobretudo ali a opção, cancelamento de VT, enfim, qualquer coisa que acontecer ali, deixar sempre tudo muito bem documentado, tá? Arquivado e guardado esse arquivo, né? Porque não adianta você, já vi casos assim que o cara sai da empresa, entra com uma ação trabalhista, aí vai buscar resgatar os arquivos,
não tem nada, né? Ponto está perdido, documento está tudo furado, né? Uma coisa está assinada, outra coisa não está assinado, e aí você, numa ação trabalhista, o ônus da prova é sempre do empregador, né? Então, assim, se ele falou, fiz 40 horas extra no mês, né? Que mês? Todos os meses. E aí você não tem evidência, fica, teoricamente, dito como verdade aquilo que ele disse. E se você também chega com um cartão de ponto com horário britânico, também é passível de uma invertida ali na frente do juiz, certo? Então, ter tudo muito bem documentado, documentos feitos com qualidade, tá? Não faz o negócio na marreta, não faz o negócio de qualquer jeito, não faça o negócio só para poder cumprir tabela, só para dar vazão, só para poder desenrolar. Faça documentos bem feitos, bem elaborados, e isso vai resguardar os direitos do empregado e também resguardar a empresa de qualquer processo trabalhista. Tá? Observar o máximo, né, possível o que está previsto na CCT, na CLT principalmente, ok? E, por exemplo, né, a nossa missão ia ser, de certa forma, um pouco imparcial. Costumo, quando chega a convenção coletiva, montar uma apresentação, mostrar para a diretoria, né, para a minha diretoria no caso, e se em algum momento, por exemplo, o diretor, o gerente não quiser cumprir algo, você deixa ao menos documentado, tá? Então você deixa evidenciado, olha, a minha missão enquanto DP é falar que isso é certo de ser feito. Se você quiser fazer, né, esse é o certo. Se você não quiser fazer, o risco é seu, tá? Eu, Jefferson, oriento a fazer. Eu, Jefferson, oriento a seguir o que está na convenção coletiva, a seguir o que está na CCT, a obedecer todas as fontes legais do trabalho. Isto vai resguardar o direito do empregado e também resguardar a empresa. Mas se de todo modo o empregador às vezes não querer, não desejar ser aquilo na risca, é um risco trabalhista dele, ok? A nossa missão é deixar isso muito bem claro pro empregador, ok? Sou nova no DP. Estou amando. Ô Renata, seja muito bem-vinda à nossa área de departamento pessoal. Deus abençoe imensamente a sua jornada, a sua carreira, viu? Convido a nos seguir aí, seguir a Tati, o Levi, que é da área, o Everton, todos que estão aí, o Fábio, acho que está aí também, o Fábio, a Thalita, a Rosana, o Rafael, segue todo mundo aí e vamos trocar figurinha de departamento pessoal e crescer junto. Muito bem-vinda, viu? Se quiser me chamar no inbox para trocar uma ideia, vai ser um prazer conversar com você, viu? Vamos lá. Em alguma situação, pessoal, que não souber responder para o empregado ou para o empregador, tá? E essa é a última dica que eu dou. Não inventa resposta, tá? Às vezes eu também vejo as pessoas, por exemplo, ficar no calça justa ali, inventa uma resposta baseada no achismo, tá? Na legislação trabalhista não existe, né? O achismo não é uma fonte legal do trabalho, tá? O achismo não vale aqui, tá? É importante nós, diante de uma demanda que a gente não saiba responder, a gente fala, olha, eu vou verificar certinho como é que funciona esse quesito em específico, e assim que eu tiver uma resposta, eu devolvo para você uma resposta assertiva, tá? Quando é para o empregado, você pode, de repente, até mesmo dar uma resposta ali verbal, tá certo? Pesquisar, entender, ver se tem algo na convenção coletiva, procurar ele e falar assim, olha, eu verifiquei isso para você e funciona assim de forma, assim assado, ponto. Se for uma questão um pouco mais complexa, tá? E quem tiver demandado for um gestor, até por uma questão de senioridade, eu sugiro você abrir um PowerPoint, buscar lá na legislação trabalhista, nas fontes legais do trabalho, o que diz a legislação sobre aquela dúvida do gestor, monta uma apresentaçãozinha, tá? Até para mostrar o profissionalismo, chama ele e fala assim, olha, aquilo que você me demandou, eu fiz aqui um estudo e funciona da seguinte forma, tá? Costumo fazer isso e geralmente traz bastante credibilidade, ok? A empresa que eu trabalho não aceitamos atestado de horas quando o funcionário não vem o dia. Sei que é errado, porém nosso sistema não aceita. Assim, o atestado de horas é bom na horas, né? Se ele faltou o dia, aí ele, por exemplo, se a jornada de trabalho é 8 horas, por exemplo. O atestado é de 2 horas, então ele tem essas 2 horas mais 1 hora de percurso.
Aí essas 3 horas tem que ser abonada. E aí abonar o dia todo, realmente, se o testado não tiver explícito que deve permanecer em repouso hoje, não deve abonar mesmo não. Pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês, tá? Que falou aí, né, aonde a legislação trabalhista repercute aí na admissão, benefício, ponto, folha, férias, decisão. A gente falou sobre a hermenêutica jurídica, princípio da razoabilidade, falando sobre vínculos empregatícios, diferença de relação de trabalho e emprego, fontes legais do trabalho, instâncias trabalhistas, direito do trabalho coletivo e individual, acordo coletivo versus dissídio coletivo, sobre MTE e prescrição trabalhista. Tem uma dúvida: funcionário com a escala de 12,36 pegou a situação de 5.050 quantos DSR devo descontar? 12,36. Cara, alguém tem mais experiência aí com 12,36 para responder essa dúvida da Renata? Se alguém tiver mais experiência com 12,36 e puder responder, eu agradeço. Desta vez fiquei mais quieto porque eu queria ouvir para bem entender. Ô Everton, senti falta dos seus comentários aí, cara. Mas obrigado aí pela atenção. Não é obrigatório. Não pode ser abonado. Não é obrigatório. Se a empresa quiser abonar, ela tem a... Por exemplo, se a empresa quiser fazer algo por mera liberalidade, tá? Por mera liberalidade, que seja mais benéfico para o trabalhador, para o empregado, ela pode, ok? Ela não pode fazer algo mais... algo que venha prejudicar o empregado, porque ela deseja, né, algo que seja mais maléfico, mas se for mais benéfico, ela pode, né? Então, testado de horas, abandono o dia todo, se a empresa quiser isso, tudo bem. Renato, se você puder descrever aí o cenário pro Devi, para ele dar um ponto de vista dele. Vamos ver aqui. 5 dias corridos, quantos DSR devo descontar? Eu terei que colocar isso no Excel, viu, para poder te responder exatamente. Vamos. Um exemplo: 1 a 5 do mês, corridos, porém a escala é 12/36. Deixa eu ver se eu consigo... Cara, ao meu ver são 2 DSRs, viu? Mas eu posso estar errado. Sinceramente, eu não tive muitas situações de 12/36, mas ao meu ver são 2 DSRs. Se alguém tiver um entendimento diferente e tiver mais experiência com 12/36 e puder, no caso, responder, eu agradeço. Hoje eu desconto o dia, mas a folga, quando a falta é injustificada. Ou seja, você desconta um dia mais o DSR, certo? Ao meu ver, está certo, é isso mesmo, tá? Se ele teve 5 dias, nesses 5 dias ele trabalha, tipo, na segunda, folga na terça, trabalha na segunda, folga na quinta, trabalha na sexta. Então são 2 DSRs, ao meu ver. Então nesse caso aí é 2 DSR, mas eu posso estar errado. Se alguém tiver mais experiência com DSR, eu agradeço. Alguém tem mais algum comentário, alguma dúvida? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Sim, exatamente, concordo com o Levi. A finalidade. Não entendi, Everton. A homologação sindical, você fala aquela homologação da rescisão? Seria isso? Se for essa, né? Antigamente, antes da reforma trabalhista, para quem trabalhava até 1 ano,
na empresa, poderia ser homologado na empresa. Tá? A partir de 1 ano de empresa, era obrigatório fazer a homologação no sindicato. Tá? Com a reforma trabalhista de 2017, essa obrigatoriedade caiu. E aí passou a ser feita a homologação sempre na empresa. Tá? Tanto para quem tem menos quanto tem mais de 1 ano. Beleza? Hoje eu faço todas as homologações na empresa. Empregados trabalham presenciais, faço na empresa. Empregados que trabalham 100% remotos, eu faço online pelo Google Meet e assino por DocSigner, tá? Se eu falar, eu vou me cancelar. Imagina, a gente aceita todas as opiniões aqui, tá? Ele aqui. Sim, em tese é isso, né? Mas muitas das vezes não é isso que acontece. Falei demais, né? Sim, exatamente. Manter o sindicato ativo através de arrecadação. Bem observado. Exatamente. Eu atuei no sindicato, assim, homologando lá, fazendo algumas homologações, né? Que eles não cobravam para homologar, mas cobravam para fazer quase tudo. Né? E aí cobravam umas taxas de treinamento que era bem abusivo na época. Exatamente, Everton. Também não vejo tanta necessidade, sobretudo se a empresa. A maioria das empresas buscam fazer corretamente, até porque ninguém quer ter um processo trabalhista, né? Mas é uma forma de controlar, de arrecadar, né? Enfim, até para fortalecer a base sindical, né? Alguém mais tem algum comentário? Hoje eu faço homologação da empresa. Quando o funcionário não assina, eu não entrego o termo de TRCT. Tem casos que ele não assina? Às vezes não concorda com o valor, é isso? É importante que haja a assinatura, certo? Mas você também não é obrigado a assinar, né? Mas se você fez sua parte, é importante de repente ter uma testemunha assinando, tá? Mas se você fez sua parte, né? Agendou a homologação, assinou, aí se não quiser assinar, por às vezes não concordar com os valores ou com a informação, enfim, aí acaba que a maioria sempre fala que eu roubo eles. As empresas só precisam entender que o que é correto tem que ser entregue e o errado corrigido. Exatamente. Tem um caso que não assinou, mas o envio foi pelo DocSigner. O legal do DocSigner é que você tem documentado que você enviou, né? Muito interessante isso. Também uso DocSigner. Eu nunca tive um caso que ele não assinou, tá? Mas é legal que tem tudo documentado. Isso, boa. É importante entregar, mas se ele largar na mesa e sair correndo, não tem o que fazer, né? Não tem como amassar lá e atacar na cabeça dele. Mais lindo ainda é que quando assina pela Viagov. Tem nem como fugir. Verdade, tem como. Até a edição passada assinando um documento Viagov, tá bem prático mesmo, verdade. E não precisa pagar, né? Mensalidade do DocSigner. Algo mais, pessoal? Se não, encerraremos e postaremos a nossa live. Nossa live no Instagram e no YouTube, beleza? Tem sim, Tati. Se você quiser, eu te mando o link aqui daqui a pouco, tá bom? Me cobra ali no WhatsApp que eu te mando o link, beleza? De como que faz via Gov. E fica até bonitinha a assinatura, né, Levê? Fica meio coloridinho assim, com escrito Gov, é bem bacana. É isso, pessoal. Até a próxima. Amanhã falaremos sobre boas práticas de GP. Vamos trazer um resumão de tudo que a gente falou todos os dias. Para quem não se inscreveu,
Para quem não se inscreveu, convido a se inscrever na Masterclass. Viu, Renata? Se puder se inscrever na Masterclass do Zero ao Sênior em DP, acontecendo essa quinta-feira, dia 25 de abril, às 20 horas. Beleza? Eu que agradeço, Tati. Até a próxima. Abração, pessoal. Bom descanso e obrigado aí por vocês participar dessa live, comentar, ajudar e enriquecer a nossa conversa. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado, eu que agradeço, Renata. Tamo junto. Vou encerrar, pessoal. Até mais.